Tratado. Muito boa tarde a todos novamente. Dar as boas-vindas ao Dr. Mário Rui Alves Domingos Cunha, na qualidade de Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos, sigla STTS. Portanto, recebeu a grelha de tempos. Não sei se pretende usar do tempo para intervenção inicial. Se pretende fazer uma intervenção inicial. Sim, pode ser, obrigado. Muito bem. Portanto, fim dessa intervenção inicial, procederemos a duas rondas dos grupos parlamentares. A primeira ronda é pergunta-resposta, em que os deputados podem interpelar diretamente. A segunda ronda é a resposta conjunta. Vamos aguardar que todos os deputados façam as suas perguntas e depois, no final, responde, está bem? Portanto, tem a palavra o Sr. Dr. Mário Cunha para a sua intervenção inicial. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em princípio, se pudermos tirar o doutor, que eu do doutor não tenho nada a agradecer, obrigado. Em segundo lugar, agradecer a oportunidade de poder estar aqui e esclarecer aquilo que pretendem. Essa é a sua intervenção inicial? Tranquilo, podemos obrigado. Passar à ronda? Sim. Entre os grupos parlamentares. Então, vamos iniciar esta audição pelo grupo parlamentar do PCP. A deputada Paula Santos tem 3 minutos. Pode interpelar diretamente o depoente. Faça favor, tem a palavra. É no total, sim. Obrigada, cumprimento. Também gostaria de... Sr. Presidente, eu se calhar vou fazer as perguntas todas já, tendo em conta que é este o tempo. Eu gostaria de colocar 2 ordens de questões. Uma primeira sobre a situação no INEM, porque há muito que está identificado a carência de trabalhadores no INEM e como isso tem condicionado aquela que é a sua missão, nomeadamente tem levado muitas vezes à inoperacionalidade dos meios do socorro e depois um segundo conjunto de questões a propósito sobre, até tendo em conta o relatório da Comissão Técnica Independente para o INEM, também para ouvir a vossa opinião sobre isso. E o primeiro conjunto de questões tem exatamente, como estava a referir, exatamente a ver com a situação do INEM. Este é um problema que vem de trás e eu gostaria, a primeira pergunta de lhe colocar, que é há quanto tempo tem vindo a identificar esta carência e a intervenção, as necessidades estimativas das necessidades identificadas em termos de profissionais no INEM, se é possível também fazer essa referência. Há concursos que são abertos e as vagas ficam para ocupar, aliás, ainda agora. Eu gostaria também de lhe perguntar porque é que acha que isso está a acontecer. E a outra questão prende-se com o trabalho suplementar, porque, dada as carências, o recurso ao trabalho suplementar também é muito significativo. Se nos pode aqui falar do impacto desse trabalho suplementar, nomeadamente o impacto, desde logo, na saúde física e mental dos trabalhadores, mas também a dimensão deste trabalho suplementar, porque, de facto, tem levado a elevados ritmos de trabalho e exaustão, mas gostaria também de vos ouvir relativamente a esta matéria. E o segundo conjunto de questões, como referi, prende-se com o relatório da Comissão Técnica Independente, que aponta um conjunto de aspectos e valia a pena também ouvir a vossa opinião, porque faz referência a insuficiências na informação, da formação, peço desculpa, faz referência a poder haver uma central única, CODU, SNS 24, como é que olham para isso? Também gostava de ouvir a vossa opinião, se não acham que é importante haver uma entidade pública com meios seus que para prestar o socorro às populações. Eram estas as questões que gostaria de colocar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Mário Cunha. Obrigado, Sr. Presidente. É assim, em relação, vou começar pela parte dos concursos. A situação do INEM, à parte de todo o Serviço Nacional de Saúde, padece exatamente do mesmo problema. É a falta
de oportunidades, neste caso a falta de valorização da própria carreira, ou seja, os concursos ficam vazios porque os trabalhadores não se identificam com a parte da valorização, não se identificam com a parte da carga horária, nomeadamente no caso do INEM, temos a sobrecarga das horas extraordinárias, exatamente como outros, o trabalho extraordinário é mesmo isso, é o trabalho extraordinário, e neste caso o INEM, como outras instituições do Serviço Nacional de Saúde, vão utilizando as horas extras como uma ferramenta que está ali à mão, e vão utilizando as horas extras para a substituição do próprio pessoal, ou seja, nós temos trabalhadores que estão a entrar em burnout, a carga horária é sobreavante, ou seja, temos trabalhadores com mais de 16 horas diárias de trabalho, e pelas informações que temos, ainda por cima, é aquela situação de que se tiverem um caso em mão ou um doente em mão, ou não podem deixar o posto de trabalho, têm que continuar, portanto as 16 horas são constantemente ultrapassadas. No caso do INEM, estamos em fevereiro e na prática os 60% das horas permitidas anualmente já foram ultrapassadas. Na questão como que colocou, da questão de haver um organismo próprio que regula o INEM, sim, concordamos, até porque, por exemplo, na questão do problema da greve, neste caso das greves que afetaram o INEM, na prática foi este problema, foi a falta de informação. Os trabalhadores cumpriram com tudo aquilo que tinham que cumprir. As entidades que deveriam ter regulado a situação, neste caso o pré-aviso de greve, não o fizeram atempadamente ou o ignoraram, ou outra situação qualquer, assim como diz o próprio relatório da IGAS, foi, no caso, como a greve do dia 31 de outubro e 4 de novembro, coincidiu com a greve às horas extras do INEM. Na prática, o que é que aconteceu? Havia um serviço mínimo, através de um acórdão, de um ACEP, um acordo feito com outra estrutura sindical. Houve aquele entender de que estaria salvaguardado e não estava, ou seja, os trabalhadores aderiram à greve. Quando todas, nos casos das 39 OLS, quase todas vieram à negociação, os IPOs vieram e o INEM não veio, ou seja, houve aqui, sim, esta falta de seguimento do próprio pré-aviso de greve que originou aquela situação toda. Portanto, acreditamos sim que um organismo próprio que regule os trabalhadores do INEM seria sim uma mais-valia. E acho que respondi a tudo. Pode sim, senhora deputada, faça favor. Muito obrigada. Agora, na sequência da sua intervenção, eu tinha feito algumas questões também sobre o relatório da Comissão Técnica Independente, né? Nomeadamente quanto à formação, central única, a existência de meios próprios do Estado para assegurar o socorro às populações, e gostava ainda de lhe colocar uma última pergunta. Na vossa opinião, quais é que são as soluções que são necessárias, que medidas são necessárias para fixar os profissionais no INEM e para garantir que, de facto, o INEM dispõe dos meios e dos recursos para assegurar o socorro às populações? Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor Mário. Sim, na nossa opinião, como a senhora doutora referiu, no nosso ver, o ideal seria mesmo um organismo próprio, com autonomia própria, que possa regular, no caso, a própria tabela salarial, que possa regular a formação, que possa definir aquilo que são os serviços a que o INEM estará afeto, evitando sim o caso do centralismo, porque, como referi há bocadinho, desde que haja um órgão que controle, há sempre qualquer coisa que falhe, e aqui o INEM sendo completamente um órgão independente para tudo aquilo que referiu, no caso da formação, no caso dos transportes, no caso das necessidades, acho que estaria salvaguardado com um órgão independente. Muito obrigada, senhor Mário Cunha.
Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Francisco Pimentel, 4 minutos, pode inquirir diretamente o depoente. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Serviços e Entidades com Fins Públicos, meu caro amigo Mário Cunha, é um prazer revê-lo. Como sabe, nós estamos aqui por causa de terem havido 2 greves coincidentes, uma das horas extraordinárias promovida pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e a outra foi promovida como uma greve geral, presumo eu, por vós, no vosso direito, uma greve geral que coincidiu pontualmente com o dia 4 de novembro. É por isso que vocês estão cá e pelas consequências que decorreram desta coincidência temporal destas 2 greves. E, nesse sentido, eu passaria imediatamente às perguntas, e a primeira é dar-nos aqui uma caracterização, explicar-nos o que é a Federação dos Sindicatos, FESINAP, o que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos, para que também os senhores deputados possam ver que a vossa área de intervenção o seu sindicato é um sindicato vertical, porque abrange várias áreas e várias carreiras da administração pública, não especificamente a questão do INEM. Isso não significa que esteja com isso também a desresponsabilizar, mas obviamente a questão é que nos está aqui central é o INEM e, portanto, a pergunta também, que é uma pergunta delicada para os sindicalistas, é quantos sócios é que vocês têm no INEM? Para já. Obrigado, Sr. Deputado. Caro amigo Pimentel, vou começar pelo STTS. O STTS é um Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Serviços e Entidades com Fins Públicos, abrange, neste caso, todas as carreiras da administração pública, a administração local, central e regional. As carreiras são as carreiras gerais, carreiras especiais, não revistas e subsistentes. Portanto, abrangimos, o seu âmbito abrange todo o funcionário público dentro do território nacional. A questão da federação é uma federação que foi criada para poder agregar todos os sindicatos independentes, no caso, que tenham um vínculo à administração pública. Neste momento já são 4 os sindicatos associados à Federação. A Federação recente foi criada no tempo do Covid, em 2022, começou com as suas atividades no final do Covid mais concretamente. Portanto, em relação à questão do INEM, como disse há bocadinho, nós no INEM temos associados pela parte, no caso da Federação, por um dos sindicatos agregados, que é o SINFAP. Portanto, na altura, quando se declarou a greve, temos a greve decretada para a administração pública, ou seja, coincidentemente houve uma greve do STTS, como referiu no dia 31, que era uma greve geral. E houve uma greve da Federação, da FESINAP, no mesmo dia 31, que se aplicava só à área da saúde. Tivemos também a do dia 4 de novembro, que foi uma greve geral pela parte da FESINAP. Muito obrigado. E agora a questão que se põe é, no pré-aviso de greve da FESINAP para o dia 4 de novembro, a FESINAP, no caso concreto no pré-aviso, tem aqui a garantia da prestação dos serviços mínimos. E a pergunta que eu ponho neste momento, tendo em conta que esta é uma greve nacional para toda a função pública, mas teve impactos concretos e, como sabe, complicados no INEM. E, portanto, quando vocês fizeram este pré-aviso de greve, que não é muito habitual em todos os sindicatos, embora, quer dizer, é um hábito, mas não é generalizado. Neste caso concreto, vocês tiveram o cuidado de sinalizar aqui os serviços mínimos para esta greve. Quando sinalizaram isto, não estavam a pensar, obviamente, no caso do INEM, propriamente dito, mas eram todos os serviços essenciais. Certo? Certo. Muito bem. Quando a marcação da greve, a FESINAP, esta é uma pergunta redonda, a FESINAP tinha conhecimento que estava a decorrer uma greve às horas extraordinárias no INEM? Não. Ok. Agora estou-me aqui a pôr uma pergunta, também que é aquelas perguntas delicadas, mas vou ter. Quantos associados é que tem o seu sindicato?
O meu estamos acima dos 2.500 sócios, no meu sindicato, no STTS. Não, eu estava a perguntar do INEM. Do STTS. No âmbito geral, da Federação, estamos acima dos 5.000 sócios. Eu peço, e agora estou aqui baralhando aqui com a tecnologia, eu peço desculpa, aqui o meu colega sinalizou-me bem, mas eu tinha-lhe perguntado, era no INEM, porque esse é que é o objetivo desta comissão, tem alguns associados, ok. Quantos têm associados? Não, Se tem ou não e quantos? Essa pergunta não lhe consigo responder porque, como lhe disse, não é no nosso sindicato que estão afetos, mas sim no outro sindicato que é afeto à FESINAP. Okay. Tenho que desligar aí, senão não consigo. Tá, ok. Pois, na sequência daquilo que... Portanto, não sabe dizer quantos sócios é que tem, nem o outro... Não sabe dizer quantos sócios é que tem o outro sindicato, propriamente dito, da FESINAP no INEM. Não lhe consigo dizer assim, acertadamente não lhe consigo dizer. E, portanto, se não tinha conhecimento da greve também, às horas extraordinárias, nem tinha a obrigação também de saber, obviamente, da parte do Sindicato dos Trabalhadores de Emergência Médica. Mas diga uma coisa, mas sabiam, por exemplo, que estava a decorrer, que estava, pelo menos pela comunicação social, que estava a haver problemas no funcionamento do INEM e que já havia ocorrência de mortos e, portanto... Ou seja, nós só tivemos esse conhecimento já durante o período das duas greves, ou seja, tudo isso foi subsequente, portanto não tivemos conhecimento das mortes após a greve, ou seja, foi uma coisa. Muito bem. Pois, meu caro, eu gostaria de fazer mais perguntas, mas o que resulta da sua intervenção é que vocês fizeram uma greve, corrijam-me se eu estiver errado, vocês exercitaram o direito à greve, um pré-aviso de greve genérico para toda a administração pública, acautelaram os serviços mínimos dos serviços, relativamente aos serviços essenciais, que não especificamente o INEM, certo? E, portanto, fizeram aqui uma chapa 5 daquilo que é algum hábito de alguns sindicatos e bem, mas relativamente ao INEM não estavam a acompanhar propriamente a situação do INEM. É isso? Posso concluir que é essa a conclusão óbvia? É assim, nós quando fizemos o pré-aviso de greve, como disse bem, genérico na questão do pré-aviso de greve, definimos os serviços mínimos em relação àquilo que deveria ser a greve, acautelámos, aliás, ao contrário daquilo que tem sucedido com muitos sindicatos, tivemos o cuidado de fazer as linhas de mediação com a DGERT e com a DGAEP para definir os serviços mínimos. No caso, as ULS vieram, no caso dos hospitais, vieram à negociação através da mediação da DGERT, assim como veio o IRN e outras instituições públicas. No caso do INEM, em específico, naquela greve, não vieram à negociação, que seria a parte que seria da responsabilidade do próprio INEM. Coincidentemente, nas greves gerais, nas greves seguintes, já vieram a tudo aquilo que era negociação. Muito obrigada, Sr. Mário Cunha. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Deputado Pedro Frazão vai dividir o tempo com a deputada Patrícia Nascimento, sendo que o primeiro será o deputado Pedro Frazão. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sr. Presidente do STTS, então, portanto, o seu sindicato convocou formalmente a greve para o dia 31 de outubro de 2024 e fez o pré-aviso de greve. Pode indicar-nos a quem é que enviou esses pré-avisos de greve? Ora, por norma mandámos a todas no caso da DGAEP, a DGERT, os gabinetes ministeriais, o SES, a Presidência do Conselho de Ministros, Secretariado-Geral da Saúde, o Gabinete do seu Primeiro-Ministro, para todas as instituições que temos, nomeadamente as 39 ULS, até a próprio ACSS, a entidade que regula a saúde, as 39 ULS e os 3 IPOs.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então confirma que enviou esse pré-aviso de greve a entidades no âmbito da tutela da saúde e que vieram à negociação as ULS e os IPOs, mas que não veio especificamente o INEM. Como é que explica esta ausência do INEM? Acha que esse pré-aviso de greve não seguiu hierarquicamente para o INEM, para que este Instituto pudesse também vir à negociação, sabendo já o INEM que ia ter também uma greve que já tinha sido convocada pelo STEP nessa mesma data? É assim, eu isso não lhe consigo dizer. Eu consigo lhe dizer que o pré-aviso de greve foi entregue à entidade que regula a saúde. Ou seja, o pré-aviso de greve seria enviado, nomeadamente para o INEM, da mesma forma que foi enviado para todas as ULS. O porquê do INEM não ter vindo à negociação não lhe consigo responder. Portanto, bem, o trabalho da DGAEP tem sido excelente, pelo menos connosco, tanto da DGAEP como da DGERT, na mediação. Aliás, nós temos aberto vários procedimentos em relação àquilo que é o procedimento da negociação, porque por norma escolhe-se ali um dia onde estão todas as ULS, independentemente ou o INEM, e faz-se a negociação. Nós temos abertos vários dias, tenho aqui atas do dia 21, do dia 22, do dia 23, do dia 24, que especificam os acordos todos que fizemos com as ULS e com outras entidades, exatamente no decorrer da greve do dia 30 e dia 4. Sr. Presidente, esta ausência do INEM na mesa de negociações para os serviços mínimos da greve é a responsabilidade de quem, na sua opinião e do seu sindicato? É a responsabilidade do INEM, do Governo ou de ambos? Olha, eu começando hierarquicamente, eu posso lhe dizer, eu tenho aqui o comprovativo do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro a agradecer a informação enquanto recebimento do aviso do pré-aviso de greve. Temos o e-mail que comprova que foi recepcionado pelo gabinete da Sra. Ministra da Saúde. A partir daqui não lhe consigo dizer mais nada. Se desceu, se foi informado, se não foi, não lhe consigo dizer mais nada. Sr. Presidente, não foi isso que eu lhe perguntei. Perguntei-lhe de quem é que responsabiliza pela ausência do INEM na mesa de negociações? O INEM, o Governo ou ambos? Partindo do princípio, o próprio Governo. Seria o gabinete da Sra. Ministra que teria que informar o INEM para que o INEM viesse à negociação. Caso a partir daí... Portanto, confirma que responsabiliza o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro que recebeu o pré-aviso de greve e o gabinete da Ministra? Claro, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente aos serviços mínimos, o que é que decorre da lei quando não são decretados serviços mínimos e cada entidade percebe que a 24 horas antes da greve não foram decretados serviços mínimos? O que é que decorre da lei? Quem é que tem que decretar esses serviços mínimos, estando na iminência de uma capitulação de um serviço, neste caso um serviço de saúde, aos portugueses? Ou seja, a partir do início, os sindicatos elaboram um pré-aviso de greve, o pré-aviso de greve é publicitado aos órgãos competentes. A partir do momento em que é publicitada a sua legalidade na página da DGAEP, compete às entidades virem à negociação constante. Porquê? Porque quando o sindicato define o pré-aviso de greve, já define aquilo que são os serviços mínimos que acha adequados para aquela greve. O que é que acontece? Após a recepção do pré-aviso de greve, as entidades vêm à negociação. Se não vierem à negociação, até às 24 horas antes do limite do pré-aviso de greve, se não houver negociação, aplica-se aquilo que está no pré-aviso de greve. Tem que cumprir exatamente aquilo que está no pré-aviso de greve. Daí a negociação. Muitas das entidades utilizam a DGAEP e a DGERT para fazer esta mediação. E aí sim vai dar origem a um acordo para aquilo que são os serviços mínimos, que não é aquele que está descrito no pré-aviso de greve. Havendo, como referiu na questão das 24 horas, havendo sempre, seja do SES e nós, foi uma das coisas que levámos muito a sério após, e veio pelo menos nós, STTS, e agora também a FESINAP, da qual eu sou o secretário-geral, optámos por introduzir também nos pré-avisos de greve aquilo que é a orientação do próprio SES, que é, ou seja, até o limite das 24 horas extras, das 24 horas antes do pré-aviso de greve, tem que ser emitida uma escala própria para a greve, ou seja, não é a escala que existe para o serviço mensal, é a escala própria só para aquele dia. Porquê? Porque são definidos no pré-aviso de greve, são definidos o número de trabalhadores e os serviços que vão ter serviços mínimos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Confirma que essa escala é emitida pela entidade empregadora. Neste caso, seria uma escala que teria que ser elaborada pelos serviços do INEM. É correto, ou seja, mesmo o próprio SES, quando define
os serviços mínimos através, quando não há negociação, o próprio SES deixa lá uma cláusula que diz que tem que haver a elaboração de uma escala de serviço 24 horas antes para salvaguardar o dia da greve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça tudo o que já disse e ao que é conhecido, essa escala não foi feita e, portanto, acha aceitável que o INEM alegue o desconhecimento de ambas, ou pelo menos desta sua greve, da greve do STTP, para não elaborar essa escala? Posso lhe dizer que não entendo, até porque eu acredito que no caso a DGERT e a DGAEP, que são as entidades que fazem a mediação, tenham feito os esforços necessários para que eles tivessem o conhecimento dessa. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, nós temos vários pré-avisos de greve em que todos mencionam exatamente a escala de serviço, e posso dizê-lo aqui que não há um organismo que elabora a escala obrigatória e aqueles que o fazem não dão conhecimento aos sindicatos que é a escala que está elaborada. Portanto, nós temos, ainda agora está a decorrer outra greve às horas extras e consta lá a escala de serviço e nomeadamente o LS, não interessa quais, que dizem que não fazem nem nunca farão a escala de serviço para aquele dia, que é uma obrigação do trabalhador entender-se ou seja, o que é que eles utilizam. A metodologia que eles utilizam é, imagina, nós somos 10 trabalhadores, está definido no pré-aviso de greve, vou-lhe dar um exemplo. Turnos de manhã, tarde e noite, para fugir um bocadinho do INEM. Eu tenho 4 trabalhadores de manhã, 3 à tarde e 2 à noite. O que diz o SES é que os serviços mínimos a definir são iguais aos turnos de manhã, tarde e noite de domingo. Portanto, o número de trabalhadores que se vai aplicar naquele dia da greve, se for, no caso do dia da semana, é o mesmo número de trabalhadores que está em específico naquele domingo, que é o domingo antes da marcação do dia da greve. Aquilo que nós nos fomos deparando, e posso lhe dizer isto, que nós somos um sindicato recente, novo, também nestas matérias, mas temos-nos apercebido que tem havido algumas estratégias da parte das OLS em que usam o mesmo número de trabalhadores à semana que usam ao domingo. Ou seja, quando eu tenho 100% de serviços durante a semana, ao domingo só tenho 50%. Como é que eu durante a semana consigo, com os mesmos números de trabalhadores ao domingo, fazer o serviço à semana? Portanto, porquê? Porque já sabem que o SES vai definir que o número de trabalhadores é o mesmo de domingo, manhã, tarde e noite. Ou seja, naquele dia os trabalhadores já estão lá todos. Na prática quase perdem o direito à greve. E o caso do INEM teria que ter feito essa escala, não a fez. Eu acredito que não por má fé, não por outra situação, mas sim porque acreditou que tinha aquele acordo e que seriam todos iguais. Até porque as federações, o som é quase todo igual, seja a FESAP, seja a FESINAP, acabam por ser ali, e pode ter havido algum tipo de confusão também da parte de quem manda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deve estar ao corrente que o INEM tem 1.480 postos para técnicos de emergência pré-hospitalar, só 700 é que estão preenchidos e, portanto, faltam mais de 700 funcionários, o que, portanto, indica que o INEM funciona estruturalmente com horas extraordinárias, e o senhor referiu-se às horas extraordinárias. Algum sindicato pode obrigar os seus associados a fazer as horas extraordinárias para manter um serviço público? Não sei se acompanhou aqui a audição do presidente do STEP, mas alguns grupos parlamentares tentaram fazer essa sugestão. Isso é possível? Eu não o faria, se é possível ou não. A orientação é do sindicato em si. A orientação que nós temos enquanto sindicato é que o trabalho extraordinário, entendendo a lei, é exatamente isso, é um trabalho extraordinário e depende de quem coordena a orientação para a execução desse próprio serviço extraordinário. Aquilo que nós temos reparado, neste caso, que temos observado, é que o trabalho extraordinário, seja no INEM, seja no caso da saúde, mas no INEM, pronto, por falta de profissionais, o trabalho extraordinário é uma ferramenta que está ali à mão e usamos, que é aquilo que está mais próximo. Portanto, é assim, deontologicamente o próprio trabalhador vai assumir
que enquanto estiver ali e tiver uma situação pendente não vai abandonar o seu posto de trabalho. Nós estamos a decorrer um pré-aviso de greve às horas extraordinárias e ao SIGIC durante o ano de 2026, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, exatamente porque assim nós fazemos um sindicalismo de muita proximidade. Nós vamos aos hospitais, nós vamos aos centros de saúde, nós vamos ao INEM, nós acompanhamos os trabalhadores. E aquilo que eles mais nos dizem é que estão cansados. Ou seja, imagina, eu vou-lhe dar um exemplo, isto custa-nos a todos nós temos família, e eu também não gostava de ter um familiar nesta situação. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo, temos hospitais com 2 pisos, 20 camas cada piso. Temos um técnico auxiliar de saúde para 29 camas, para 29 doentes. Ou seja, o trabalhador está ali, se for um turno de 16 horas, sozinho, com 29 doentes, 29 campanhas a tocar, 29 situações completamente diferentes. E isto porquê? Falta de pessoal, falta de gente, falta de atratividade no próprio posto de trabalho. Nós temos hospitais que contratam hoje, dão formação aos seus trabalhadores e dali a 3 meses eles vão embora. Porque a carga horária é de tal ordem, a atratividade do vencimento é muito baixa e aqui deveríamos, ou seja, governantes, deveríamos olhar de outra forma para esta situação, até porque acreditem que isto é verdade. Nós temos muitos trabalhadores na saúde em burnout, temos muitos trabalhadores que não sabem o que fazer e no meio desta situação toda abandonam o Serviço Nacional de Saúde. Sr. Presidente, vou terminar com esta pergunta. Declarações suas do STS diz que tem chegado denúncias, e vou ler, denúncias sobre pressões que estão a ser alvo a alguns trabalhadores, nomeadamente dos setores da saúde. Gostava de saber se existem estas denúncias do INEM e quais é que são. Em relação ao INEM não temos. Sr. Presidente, começava por lhe dizer que já percebemos que o INEM tem aqui o seu trabalho assente em trabalho suplementar e por isso gostávamos de perceber se o vosso sindicato teve conhecimento que para assegurar este funcionamento o INEM teve de recorrer à ultrapassagem do limite do trabalho suplementar, as 250 horas. Não. E tem conhecimento de um decreto-lei, que é o decreto-lei número 19 de 2016, que estende aqui o trabalho suplementar entre o mês de novembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025. Conhece este decreto-lei? Não. Não nos consegue explicar, nem tem conhecimento que houve este decreto-lei para estender as horas suplementares dos trabalhadores do INEM? Não lhe consigo explicar porque não tenho conhecimento do documento, não o conheço, não sei a sua base. Sei claramente que tivemos após o INEM, esta situação toda ter acontecido, o doutor Janeiro a partir daí fez algumas reuniões connosco. Nós estivemos com ele logo em dezembro após as greves. E ele próprio reconheceu a dificuldade de contratar, de abrir concursos, os concursos ficavam vazios. Portanto, a partir dali, nós mesmos na negociação fizemos um compromisso que nunca lhe iríamos criar qualquer entrave em relação àquilo que fosse os serviços mínimos para o INEM, até que, pronto, que ele pedia-nos sempre que tem o concurso a decorrer, está a acabar, e depois afinal eram 100 e só entraram 4, e portanto teve sempre aquelas dificuldades que refere sobre o INEM. Portanto não consigo dizer-lhe, não conheço o diploma, não consigo dizer qual foi a base da constituição do próprio. Sei que existe um ACT desde 2018, em que está referido os 80%, sim, mas não é connosco, portanto não tenho. Tendo em conta aquilo que acabou de dizer, que facilitava os serviços mínimos, ainda é mais inadmissível, aliás, que os serviços mínimos não tenham sido cumpridos, não lhe parece? Sim, aliás, até porque nós temos, eu cheguei a questionar a doutora Helena e a doutora Alexandra da DGERT, se a dificuldade na gestão dos serviços mínimos, se era sempre esta. E aquilo que ela nos disse foi, Sr. Mário, a vossa posição, e a vossa posição é de louvar porque é dos muitos sindicatos que existem, dos poucos que vêm à negociação. Todos os outros sindicatos não fazem negociação. Vai diretamente ao SES. Isto porquê? Porque eu vou-lhe dar um pequeno exemplo. Imagine, eu posso lhe dar o exemplo, tenho aqui 2 atas. Tenho 6 OLS numa ata e tenho 4 noutra.
O que é que eu vou originar com isto? Eu vou dizer que nestas 6 OLS tenho um acordo de serviços mínimos e nestas 4 tenho um acordo diferente destas 6. Então, nós como vamos olhando aquilo que são as necessidades do próprio Serviço Nacional de Saúde, nunca nos opusemos nem negámos a ir à concertação, à negociação, até abrindo ali algumas exceções que o SES não dá. O SES não dá. Eu posso lhe dizer, nesta greve do dia 11, nós tínhamos praticamente, eu tenho aqui, uma ata assinada com todas as OLS do Sul para os serviços mínimos da greve do dia 11. Quando fomos à negociação com os sindicatos, com as OLS do Norte, o Dr. Alexandre disse que não ia haver acordo por instrução das OLS, que tinham instruções para ir ao SES. Isto para quê? Para não haver um acordo nestas OLS e outra nesta, ou seja, para haver um acordo genérico para tudo aquilo que eram as OLS. Drasticamente, aquilo que foi o acordo do SES, as OLS saíram penalizadas em relação àquilo que tinham acertado connosco. Nós tínhamos aberto exceções que o SES não abre. Portanto, houve a penalização da parte das próprias OLS neste acordo. Tendo em conta que a Sra. Ministra da Saúde veio a este Parlamento dizer que o INEM seria competência dela e posto todos estes casos, não lhe parece que efetivamente já há aqui alguma responsabilidade política e a Sra. Ministra não se deveria ter já demitido? É assim, que há responsabilidade política, há. Que haja a pequena intenção da Sra. Ministra achar que é competente o suficiente para continuar a reger o Serviço Nacional de Saúde, há esse realizar dessa ideia da parte dela. Se me pergunta a mim, eu acho que sim, acho que não tem forma de continuar da forma que está o próprio Serviço Nacional de Saúde, da forma que nós o conhecemos. Portanto, já não tem credibilidade política para sequer refundar o INEM ou fazer qualquer alteração ao INEM neste momento? Não, no nosso ver, não. Aliás, basta, como eu lhe digo, hoje a situação é encapotada, amanhã é encapotada, depois é encapotada, vai ser encapotada até ao final do mandato, mas que as coisas não estão. Aliás, eu disse na última greve, isto é um caos silencioso, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde está num caos silencioso. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua coragem. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputado Carlos Pereira, 4 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, boas-vindas ao Sr. Mário Cunha. Sr. Mário Cunha, esta Comissão Parlamentar de Inquérito decorre de uma circunstância, eu diria, inédita, dramática e extraordinária. Ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito está a ocorrer porque entre 30 e 4 de novembro morreram 12 pessoas. E nessas circunstâncias, ou nessa altura, ocorreu também greves. E, portanto, muitas das perguntas que vou fazer têm precisamente a ver com greves, porque é preciso compreender se há ou não uma relação entre este pico extraordinário de mortes e a forma como as greves foram geridas, seja pela tutela, seja pelas entidades. E, portanto, as perguntas, algumas delas podem parecer repetidas, mas eu gostaria que pudesse responder também de forma muito rápida. A primeira é se confirma que o sindicato a que pertence apresentou um pré-aviso de greve para o dia 31 de outubro de 24, respeitando todas as premissas legais. Sim, sim. A segunda pergunta tem a ver se confirma também que a Federação Sindical a que o sindicato pertence se apresentou também um pré-aviso de greve para o dia 4 de novembro, cumprindo também todas as requisitos legais. Outra questão é se confirma que estas duas greves eram do conhecimento da tutela. Já disse que tem conhecimento que o Gabinete do Primeiro-Ministro e também do Gabinete da Ministra da Saúde receberam essas confirmações, e também do INEM. E aqui a questão é algo mais complexa, segundo percebi. Mas é preciso perceber, era possível ou era natural ou era comum, melhor dizendo, que o INEM não tivesse conhecimento desta informação? Como eu referi há bocadinho, nós fazemos essa informação à tutela, essa distribuição nós para que perceba, nós até fazemos aquilo que poucos sindicatos fazem. Nós enviamos o pré-aviso de greve para todas as instituições, independentemente dos órgãos que as regulam. Ou seja, nós temos o cuidado, porque isto acontece
aconteceu, pronto, e para quem anda nisto é verdade e não vale a pena escamotear nem esconder. As entidades têm conhecimento dos pré-avisos de greve e não os divulgam. Não os divulgam. Ou seja, nós estamos a chegar ao dia da greve e temos trabalhadores a dizerem que não têm conhecimento do pré-aviso de greve porque a entidade não distribui, não informa da greve. Portanto, nós temos esse cuidado, nós temos tudo aquilo que está documentado, enviamos para todos os organismos, portanto a responsabilidade de ter entregue ou de ter distribuído o pré-aviso de greve pelo INEM seria sempre da tutela, até porque, por exemplo, nós quando enviamos o documento, no caso a DGERT utiliza a parte reguladora para convocar todas as entidades para aquela negociação. Nomeadamente, o INEM é da responsabilidade da DGAEP, portanto é a DGAEP que regula e não a DGERT. Portanto, a DGAEP tem feito a sua parte, portanto houve sim aqui alguma falha da informação ao INEM, ou, como eu disse há bocadinho, como existe um acordo de 2018 em que está escrito que eles têm que manter os 80% de trabalhadores à adesão à greve, podem ter confundido o pré-aviso de greve, podem ter confundido a federação e terem achado que estava salvaguardado por aqueles 80%. Sim, mas também disse que, por exemplo, as ULS e a EPO reagiram para discutir e para negociar e eram, obviamente, instituições importantes, mas o INEM não fez isso. Não. Todas as ULS vieram, ou quase todas, praticamente são 39, como disse há bocado, e os IPOs, só vendo a ata, mas na prática vieram quase praticamente todas assim como vieram outros institutos públicos que não da área da saúde, à negociação. Portanto, há toda esta informação da parte dos órgãos da tutela aos órgãos, portanto, acredito sim que tenha havido essa informação, acredito sim. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo. Nós temos situações em que, passado vários dias das greves, estamos a receber o e-mail devolvido da própria instituição a dizer que o e-mail foi devolvido sem ser lido. Portanto, se calhar se fosse o Ministério a mandar, abriam. Como são os sindicatos a mandar, é muita informação e ignoraram o e-mail. Pode ter sido mesmo assim. Bom, Sr. Mário, vamos continuar nestas matérias de greve. Já ocorreram no passado, como sabe, pela sua experiência, não só apenas como presidente deste sindicato, mas pela sua experiência sindical, greves gerais da função pública que coincidiram com formas de luta do INEM. Sim. Antes de outubro de 2024, o INEM também já enfrentava carências de pessoal, dificuldades de escala e dependências estrutural do trabalho extraordinário. Isso já existia também antes de 30 de outubro de 2024. Sim. Essas fragilidades eram conhecidas da tutela antes da greve de outubro e novembro de 2024? Os sindicatos anunciavam, informavam a tutela sobre estas dificuldades que acabei de referir? Eu parto do princípio que como eu lhe disse há pouco, nós somos um sindicato abrangente da administração pública. Em relação ao INEM, pelas declarações que eu vi até do colega do sindicato dos trabalhadores do INEM, esta negociação, toda esta situação já se repercute há vários meses, ou há várias situações, desde o passado. Portanto, aquilo que despolutou esta situação realmente foram porque situações como esta já aconteceram muitas, foi mesmo a questão das mortes, e houve aqui um pequeno puxar de um cordãozinho para que isto tivesse a visibilidade que tem, e realmente só veio destapar aquilo que já estava a acontecer, como outras situações que estão a acontecer, que estão tapadas, não é? Que um dia, se puxarmos um cordãozinho, também vão aparecer. Portanto, nós temos feito a nossa parte, temos denunciado, temos feito aquilo que podemos, dão-nos o valor que dão, uns mais, outros menos, até olha, posso-lhe falar aqui da questão dos SIGIC. Nós começámos a denunciar a situação dos SIGIC, até começaram a puxar os cordõezinhos. E outras que vamos dando a devida atenção, outras não dão, mas acredito sim que aquilo que aconteceu com as mortes na greve do 30 de outubro e 31 de outubro e 4 de novembro foi o desplotar desta situação toda, que já estava lá, já vinha de trás.
Ou seja, nada disto era novo, no passado já haviam greves gerais, já sabíamos das situações do INEM, a tutela conhecia estas matérias. A pergunta também que se impõe fazer é se alguma greve anterior, no setor da saúde ou no INEM, coincidiu com um número tão elevado de mortes. Se lembra de uma situação desta? Não, não. Confirma então que esta foi a primeira vez que vários mortos ocorreram num período de guerra, de greve, era quase guerra, e originaram também, isto é muito importante, vários inquéritos do IGAS. Isto é uma situação extraordinária, ou relativamente extraordinária. Sim, sim, acredito que sim. Da nossa parte foi a primeira vez, foi a coincidência da greve às horas extras do INEM e a greve da FESINAP e do STTS. Ou seja, a pergunta é, considera que a simples existência de greves explica por si só esta gravidade inédita, que nunca ocorreu? Não. Julgo que a greve não tem um impacto direto nesta situação, pelo menos na minha forma de ver as coisas. Acredito sim que foi o agravar e a consequência de outras situações avulsas ao INEM que provocaram esta situação. Nomeadamente a falta de pessoal, o próprio cansaço dos trabalhadores, mas com as greves não. Os trabalhadores cumpriram na íntegra aquilo que é a sua obrigação. Sim, Sr. Mário, mas cansaço, falta de meios, isso já existia antes, já sabíamos, aliás, respondeu há bocadinho, ou seja, o cansaço, todas essas situações que nós conhecemos, as dificuldades estruturais, isso já existia. Nós estamos perante um caso extraordinário, morreram 12 pessoas. Certo. Dia 4 de novembro, dia da greve geral, morreram 9 pessoas. E, portanto, isto não pode ser escamoteado, é preciso compreender a razão pela qual morreram estas pessoas. E, portanto, uma outra pergunta que queria fazer era se com 2 pré-avisos formais de greve, 31 de outubro e 4 de novembro, e o conhecimento das fragilidades do sistema que confirmou que toda a gente sabia, era previsível uma pressão acrescida sobre o INEM, parece-me evidente. É evidente. O sindicato teve conhecimento de alguma avaliação formal da tutela sobre o risco acumulado resultante da coincidência destas greves? Não. O sindicato foi informado da existência de um plano de contingência específico para mitigar os efeitos da coincidência destas greves? Não. Perante uma situação difícil? Não. Nós fornecemos toda a documentação à IGAS para o inquérito, para chegarem à conclusão, ou neste caso ao resultado daquilo que seria e de quem seria a culpa nestas situações todas. Até à data de hoje, aquilo que sabemos, também não recebemos o resultado do inquérito, tendo sido parte visada, aquilo que sabemos foi pela comunicação social. E também, obviamente, não foi solicitado ao sindicato qualquer contributo para a definição de medidas preventivas antes do início das paralisações? Não. O sindicato foi informado das razões, depois de tudo isto acontecer, da não fixação dos serviços mínimos? Não. Pode o sindicato afirmar que a sua atuação decorreu nos mesmos moldes legais e previsíveis de greves anteriores? Sim. Concorda que o fator novo em 2024 não foi a existência de greves, mas a incapacidade da tutela para antecipar e gerir o risco agregado? Sim. Na perspectiva do sindicato, houve falha da tutela na avaliação da gravidade potencial do cenário criado pela coincidência das greves? Sim. Vai terminar, Sr. Deputado. Eu termino já com um comentário final. O Sr. Presidente, Mário Cruz, disse algo que me parece óbvio. Disse que as greves são habituais, ocorreram sempre, ocorrem há muitos anos, a situação do INEM é conhecida há muitos anos, a situação frágil do INEM é conhecida há muitos anos, nunca numa circunstância dessas, com greves desta natureza, mesmo coincidentes, mesmo greves do INEA, greves gerais, ocorreram mortes desta dimensão e, portanto, parece-me evidente concluir que há aqui uma falha estrutural da tutela que não agiu na altura da greve. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Deputado Mário Amorim Lopes tem 3 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente Mário Cunha, começo com uma nota ligeira para congratular os seus pais pela escolha do seu nome. Me parece bastante feliz. Uma questão só para clarificar. Que classes profissionais é que o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Serviços e Entidades
com fins públicos representa dentro da estrutura do INEM? Como eu lhe disse, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Serviços não tem sócios no INEM, temos através do sindicato congénero da FESINAP, ou seja, isso eu não lhe consigo dizer que não são nossos associados, são de outros sindicatos afetos à Federação. Ainda assim, administrativos, operacionais que estejam no INEM podem estar por essa via, pela Federação, Sim. que partilham, Sim. afetos neste caso à Federação. Certo. No seu entendimento e daquilo que lhe é participado, enfim, pelos seus sindicados, sindicalizados ou trabalhadores, pelo conhecimento que têm, em circunstâncias normais, o INEM consegue operar sem horas extraordinárias? Ou seja, se hoje acabassem as horas extraordinárias, o INEM conseguiria operar e continuar a prestar o mesmo nível de serviço ou teria um impacto muito significativo? Não acredito, até porque, como lhe disse há bocadinho, o déficit de trabalhadores é enorme, portanto, parte do princípio em que tem que haver um olhar diferente para dentro daquilo que é o próprio INEM, perceber quais são as funções reais daquilo que o INEM faz, para que possa haver realmente um ajuste em termos de meios humanos, em termos de máquinas, para que eles possam fazer aquilo para que tão bem sabem fazer. Acredito sim, à semelhança de outros setores, que a falta de recursos humanos tem muita implicação nesta situação. Então, deixe-me só colocar a questão de outra forma para que fique claro. O INEM conseguiria operar sem horas extraordinárias? Não. Okay. E, assim sendo, considera, no seu entendimento, que se justificava decretar serviços mínimos, incluindo as horas extraordinárias, na greve de 4 de novembro? Nós abriríamos, aliás, como referi há pouco com o Dr. Janeiro, nós abrimos essa exceção nas greves seguintes para o INEM, tendo em conta aquilo que eram as dificuldades em termos de recursos humanos, que eles não tinham outra forma de prestar o seu serviço sem o recurso às horas. Aliás, uma das reivindicações do pré-aviso de greve é mesmo esse, é a contratação de mais trabalhadores. Deixe-me só clarificar aqui um ponto. Disse que abriu essa exceção para as greves seguintes, mas isso inclui a greve de 4 de novembro? Não, porque a greve de 4 de novembro, como eu lhe disse, as negociações foram feitas em simultâneo. Ou seja, as negociações para a concertação para os serviços mínimos foram feitas em simultâneo para a greve do 31 e do 4. E, tendo feito constar no pré-aviso de greve que estaria disponível para a prestação de serviços mínimos, independentemente da questão das horas extra, pergunto-lhe se tem conhecimento de que eles tenham sido assegurados. E sim, o próprio pré-aviso de greve define aquilo que nós achamos que é os serviços mínimos. Aquilo que a entidade pública tem que fazer é se achar que os serviços mínimos definidos não são o suficientes, venha à negociação. Foi aquilo que o INEM passou a fazer após a greve do 4 de novembro. Mas no contexto dessa greve, naquilo que foi o entendimento neste caso, do sindicato, esses que foram determinados pelo sindicato e não foram contestados pelo INEM, certo, foram cumpridos? Supostamente sim, até porque se eles cumpriram aquilo que têm no acordo de 2018, são muito superiores àquilo que estava no próprio aviso de greve. Eu fiz esta questão porque nesta mesma CPI foi dito que na manhã do dia 4 de novembro estaria apenas uma pessoa no CODU de Lisboa e, portanto, a não ser que os serviços mínimos sejam uma pessoa no CODU, o que, faço aqui o comentário, parece estranho, poderia sugerir que não teriam sido cumpridos. Mas neste caso, então, de quem acha que é a principal responsabilidade de não haver aqui uma capacidade de resposta suficiente, ou seja, os serviços mínimos não terem sido os suficientes para assegurar o funcionamento do INEM, a direção do INEM que não contestou? Sim, eu parto do princípio que o INEM, no caso, na questão olha, partindo do princípio que só tinha um trabalhador, na prática aí já algo soa errado, até porque, independentemente do INEM nunca ter negociado serviços mínimos connosco,
em greves anteriores já o teria feito. Daí, mesmo que não tivesse chegado a acordo connosco, daria cumprimento àquilo que é o acordo de 2018. Portanto, se não só tinha lá um trabalhador, e é isso que diz o acordo de 2018, não acredito, portanto, houve aqui sim algum falhanço e será da parte do próprio INEP, sim. E o sindicato mostrou-se disponível para assegurar esses serviços mínimos, incluindo, ou melhor, deixe-me refazer a questão. Se o INEM tivesse contestado, ou pelo menos dado uma outra opção à determinação dos serviços mínimos e tivesse incluído as horas extra, que, como vimos, são necessárias para o regular funcionamento do INEM, o sindicato teria estado disponível para cumprir essas horas extraordinárias? Sim, se nos fosse proposto, aliás, como podem verificar em situações futuras, sempre que houve um acordo com o INEM, nós nunca pusemos qualquer entrave àquilo que nos foi pedido. Portanto, se nos fosse pedido, seria aceito. Até porque, como referi há pouco, foi-nos aberto o livro das dificuldades daquilo que eram os serviços do INEM e tudo aquilo que nos foi pedido nós aceitámos. Portanto, na prática, naqueles dias teria sido da mesma forma como foi no futuro. Também nesta CPI foi feito um depoimento que dizia que, por vezes, as horas extra não eram pagas aos trabalhadores. Tem conhecimento desta situação? Foi reportada? Não. Em relação ao INEM, não. Temos o reporte de outras situações, nomeadamente em algumas OLS, que as horas extras, por exemplo, do ano 2025 ainda estão todas por pagar. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Deputado Paulo Moacho, 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente Mário Cunha. Agradeço as questões que colocou, as respostas que deu até ao momento. Tinha algumas questões, sobretudo para clarificar questões que já disse e para perceber, no fundo, perceber se eu percebi bem. Relativamente aos pré-avisos de greve, gostava que nos esclarecesse para quem é que legalmente é obrigatório enviar, para quem é que enviam. Percebi que geralmente enviam, na área da saúde, enviam para a DGAEP, para a DGERT, para as ULS e para os IPOs, mas legalmente quem é que tem que comunicar? Nós temos que comunicar, nomeadamente à tutela, nomeadamente se for para a saúde, ao próprio Ministério da Saúde, ao Gabinete do Ministério da Saúde, à DGERT, à DGAEP, à SES ou à CSS. Estas são as bases daquilo que regula o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nestas greves, tanto do dia 31 e do dia 4, não houve essa comunicação ao INEM. Também nos tinha dito isso, ou seja, no fundo, não comunicaram diretamente ao INEM, assumindo que seria passada essa informação. Esta foi a primeira vez que o sindicato convocou uma greve que abrangesse o INEM? Não, nós quando decretamos um pré-aviso de greve, se for em específico para a saúde, abrange o INEM. Portanto, informamos todos os órgãos que temos que informar. Vou-lhe dar um pequeno exemplo. Está a decorrer, é só para perceber isto, está a decorrer agora um pré-aviso de greve, como referi há bocadinho, desde o dia 1 de janeiro ao 31 de dezembro às horas extraordinárias, e o INEM foi o único organismo que veio à negociação, que veio pedir serviços mínimos. Ou seja, já no passado tinham negociado também diretamente com o INEM, noutras circunstâncias, noutras greves. Só para perceber se, no fundo, se este foi um primeiro momento em que algo falhou ou se houve aqui algo... Não, concretamente foi o momento em que algo falhou, ou seja, houve ali a consequência da greve às horas extras, houve a greve de 2 dias, neste caso 31 e 4, e houve esta falha de comunicação da parte do Ministério ao próprio INEM, que não vejo outra forma do INEM não ter vindo à negociação, até porque a partir dali veio a todas. Portanto, nunca tinha vindo a nenhuma, já tinha havido outros pré-avisos de greve para a saúde. As OLS vieram sempre, na prática vieram sempre, o INEM nunca veio. E quem tem, e no fundo, só também para perceber esta matéria, quem tem essa responsabilidade também de informar as várias entidades
Estado que possam ser abrangidas pela greve é o próprio Ministério ou há outra entidade que faça no fundo, essa divulgação da informação? Sim, na prática seria o gabinete, seria deixa-me ver aqui, seria a Secretaria-Geral da Saúde. É para onde nós mandamos, ou seja, por isso é que temos serviços centralizados. Por exemplo, quando é para as autarquias, nós também cobrimos as autarquias, mandamos para o gabinete, neste caso, para o gabinete deixa-me ver aqui, por favor, só. Mandamos para o ordenamento e território dos mais membros do Governo, entidades integradas nos Serviços Nacionais de Saúde, Presidente do Governo Regional dos Açores, Governo Regional da Madeira, Associação Nacional de Municípios Portugueses. Quando é para as autarquias e aí a Associação... Por isso é que o serviço é centralizado. Mas nós temos a prática de... Imagina, são 3.000 e tal juntas de freguesia, mais as autarquias. Nós passamos, e isto é verdade, estão os meus colegas aqui, que nós passamos dias a mandar e-mails para tudo que é organismo, sejam juntas de freguesia, sejam câmaras municipais, seja o LS, IPOs, nomeadamente o INEM. Na prática, sim, nunca tínhamos mandado. Como continuámos a não mandar? Mandámos após aquela situação, à mínima greve que houve, o INEM estava lá presente, alguém passou essa informação, supostamente o próprio gabinete do Ministério da Saúde. Exato, era isso que eu ia perguntar a seguir, ou seja, nas greves seguintes que convocaram, continuaram a seguir exatamente o mesmo procedimento, ou seja, não notificaram diretamente o INEM, notificaram as entidades da saúde, o Ministério e a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, e essas entidades depois comunicaram essa informação. E desde aí, ou seja, desde o dia 4 de novembro, tem havido sempre esse contacto depois direto do próprio INEM? A partir daí nós também, não custou nada, foi mais um e-mail que associámos ali também, a partir daquele momento também passou a circular o e-mail diretamente com o INEM. Mas começaram a enviar também diretamente para o INEM? Sim, sim. Ok, muito bem. Queria também perguntar se no dia das greves se tiveram alguma notícia, alguma informação sobre o impacto que a greve estaria a ter na operação do próprio INEM? Não. Bem, penso que já respondeu a tudo. Só talvez esclarecer uma questão que também foi há pouco colocada sobre as horas extra. Porque a questão que foi levantada tem a ver com o limite das horas extra e o que é que acontece quando o limite legal das horas extra, mesmo quando há uma autorização excepcional para exceder esse limite, o que é que acontece quando esse limite legal das horas extra é excedido. E se os trabalhadores têm ou não direito a ou melhor, se recebem ou não essas horas extra para além do máximo legal. E aquilo que o Presidente do Sindicato aqui nos disse foi que não recebiam, porque legalmente tem essa limitação o Presidente do Sindicato do INEM? Dos técnicos de emergência pré-hospitalar, salvo eu. Pronto. É como eu lhe digo. Legalmente o trabalhador está coberto até 150 horas por ano. Por regulamentação coletiva pode ir até às 200. Mas mesmo aqui, este trabalho extraordinário depende sempre de quem manda, de quem gere, porque é sempre trabalho extraordinário. Aquilo que diz a lei é que o trabalhador pode fazer 8 horas, neste caso 7 horas, já na administração pública, dependendo do organismo, 7 horas mais 2. Por regra, no Serviço Nacional de Saúde, os trabalhadores da saúde chegam a fevereiro, março, já estão completamente absorvidos pelo limite das horas extras. A partir daqui é a responsabilidade e a gestão do próprio organismo. Ou seja, não há nada na lei que diga que o trabalhador vai trabalhar e não vai receber. Aliás, uma das nossas reivindicações agora com o pacote laboral assenta também um bocadinho por aqui, não é? Porque os trabalhadores vão trabalhar, aquilo vai para um banco de horas e o trabalhador não come de horas, não é? Não come do tempo, come do dinheiro. Portanto, estar a trabalhar, estar a assoberbar o trabalhador, estar a limitar o trabalhador, porque é assim,
Uma coisa é eu trabalhar 7 horas, outra coisa é trabalhar 16 ou 17, ou seja, nomeadamente na saúde, nós pomos em causa o trabalhador, pomos em causa o próprio utente e o próprio serviço, porque a 66B diz claramente que tem que ser tomada em conta a capacidade física e mental do trabalhador. Portanto, se eu vou trabalhar, tenho direito à remuneração. Tem que haver um acordo entre o trabalhador e a entidade patronal, se querem em tempo, se querem em dinheiro. É assim que funciona. Agora, se há um acordo dentro daquilo que é o sindicato do INEM com, no caso, os trabalhadores da emergência médica e o próprio INEM para que isso aconteça, não lhe sei dizer. Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Relembro que é a resposta conjunta, portanto eu vou passando a palavra aos grupos parlamentares e no final responde a todos de uma só vez. Portanto, deputado Francisco Pimentel, 2 minutos, faça favor, tem a palavra. E peço-lhe que desligue o microfone, Sr. Mário Cunha. Desligue o microfone, por favor, obrigada. Agora está. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, muito rapidamente, porque só tenho 2 minutos, penso que, no essencial, aquilo que está no vosso pré-aviso, e, portanto, para situar, é um pré-aviso de greve geral para toda a administração pública, seja ela central, regional e local, no qual estão abrangidos os serviços, obviamente, da saúde. O Sr. Deputado Paulo Moaes fez-lhe uma pergunta há pouco a dizer que enviou aos gabinetes da saúde e à Secretaria-Geral, estou-lhe a fazer esta pergunta, porque tem a ver com o INEM. E que teria, portanto, que a FES-INAP teria enviado a todos os gabinetes da saúde, uma vez também temos aqui hospitais, e à Secretaria-Geral. Era para saber, se pela resposta que lhe deu, confirma, se confirma ou não. Em segundo lugar, para dizer que eu perguntei-lhe logo no início que, na véspera do dia 4 de novembro, da vossa greve geral, que estava a coincidir temporalmente com a greve às horas extraordinárias, às horas suplementares, no dia 3 de novembro se tinha conhecimento, se o FES-INAP tinha conhecimento, já me respondeu que não tinha, relativamente às mortes. Nomeadamente que nessa altura já tinha havido um levantamento, um inquérito por parte do Ministério da Saúde por causa de 2 mortes decorrentes da greve das horas extraordinárias. E, portanto, sobre esta matéria tudo bem. E também dizer, mas no dia 9 de novembro, a FES-INAP, e muito bem, cumpriu todas as regras que eram legais. Também há outra pergunta que vocês mandaram isto sobre os serviços mínimos. Mais nenhum serviço essencial pediu para negociar os serviços mínimos, como é hábito na administração pública. Faz-se esta chapa 5 e, portanto, confirme se houve da parte, quer nesta greve em concreto ou nas outras anteriores, se alguém solicita a reunião ou o empregador público fixar os serviços mínimos. Portanto, que é uma prática, como vocês sabem, normal. E vocês mandaram uma nota de imprensa, e muito bem, porque houve uma especulação na comunicação social, tentando imputar a responsabilidade indiretamente às mortes, apelando à vossa deontologia, para a FES-INAP. E vocês mandaram um comunicado para a comunicação social, dizendo, e terminaria, que alijavam, obviamente, que não assumiam as responsabilidades que queriam imputar e que gera a maior das perplexidades, o penúltimo parágrafo, que se quer imputar à FES-INAP a inexistência de serviços mínimos no dia 4 de novembro, quanto à responsabilidade é do INEM. Obrigada, Sr. Confirma? Deputado. Passo então a palavra à deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Cláudia Estevão. Faça favor, 2 minutos. Muito boa noite. Eu queria ainda aqui colocar algumas questões relativas ao dia da greve. Tenho conhecimento ou alguma estimativa quanto à adesão dos profissionais do INEM a estes 2 dias de greve em concreto, dia 31/10 e 4/11? Não tem. Nem consegue traduzir em nenhuma percentagem nem em números. Na sua leitura, existiu algum incumprimento operacional no cumprimento dos serviços mínimos que havia sido estabelecido nos pré-avisos de greve? Senhora deputada, não é pergunta-resposta, vai responder no final. Peço desculpa. Após os acontecimentos de novembro de 2024, o STC considera que a resposta institucional de recorrer a mais trabalho extraordinário revela falhas de planeamento estrutural? Que medidas de fundo entende que deveriam ter sido adotadas, tanto pela tutela como pelo Conselho de Administração do INEM e até pelas chefias, poderiam ter sido tomadas? Já terminou, senhora deputada? Sim, obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tenho basicamente 2 perguntas e uma nota final. As perguntas têm a ver com as principais medidas anunciadas pelo Governo. Portanto, o Governo resolveu anunciar um conjunto de medidas, o novo modelo de triagem, anúncio de novas ambulâncias, reforma da lei orgânica e por aí fora, mas, em boa verdade, elas surgiram todas após os eventos que esta CPI tem vindo a comentar, nomeadamente as 12 mortes na sequência do período de greve. E, portanto, eu gostaria de perceber se, no seu entendimento, estas medidas correspondem a reformas profundas ou são paliativos na sequência do sucedido. Outra questão tem a ver com as sucessivas alterações da liderança do INEM. Esta ministra já mudou, já passaram 4 presidentes no INEM com esta senhora ministra. A pergunta é, de alguma maneira, compreender se isto não tem uma consequência grave na estabilidade da instituição e na aplicação de medidas corretivas face à situação em que vive. A nota final é basicamente sobre esta audição, sobre esta audição e o fim desta audição. Fica mais ou menos claro que as greves foram legais, foram anunciadas e foram previsíveis. Isto ficou muito claro aqui e que era do conhecimento do Governo, claramente. Foi também claro que o risco era enorme e era conhecido também pela tutela. Também fica claro que não houve avaliação desta situação por parte da tutela, nem plano de contingência para poder resolver a situação que eventualmente viessem a ocorrer. Por outro lado, também fica mais ou menos claro que as medidas a surgir surgiram depois, conforme eu disse há bocadinho, e portanto queria basicamente concluir que o Governo fica numa posição clara de responsabilidade perante a circunstância de, neste período de greve, terem ocorrido este momento extraordinário e dramático de 12 mortes em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo, então, a palavra ao deputado da Iniciativa Liberal. Já não está? Já não está? Então, resta o deputado Paulo Mastro Livre. Faça favor, 2 minutos. Obrigado, Senhora Presidente. Sr. Presidente Mário Cunha, agradeço também aquilo que já nos respondeu. Acho que a sua audição também foi muito útil para nós percebermos um pouco o que é que aconteceu neste dia, para também ajudar a deitar por terra a teoria de que havia de que aquilo que aconteceu no INEM naqueles dias surgiu também do facto de se conjugarem 2 greves, de uma delas aparentemente não ter sido do conhecimento do INEM e no fundo teria sido isso aquilo que teria gerado os problemas no funcionamento do INEM. É realmente difícil de perceber e de explicar porque é que o INEM não tentou fazer qualquer tipo de negociação para os serviços mínimos ou mobilizar meios para garantir o nível do serviço. Ainda por cima, se já noutras greves que tinham convocado tinha havido esse trabalho e essa relação com o sindicato, se nas greves que aconteceu a seguir aconteceu precisamente isso, porque é que naquele dia isso não aconteceu? Mas isso também é uma das coisas que esta CPI vai servir para avaliar e para apurar. Por fim, e porque o INEM também tem estado muito no centro da discussão e esta anunciada refundação do INEM, que ainda, pelo menos nós ainda não, e eu pessoalmente ainda não percebi muito bem o que é que efetivamente consiste, não sei se sabe o que é a refundação do INEM e nos pode elucidar, mas gostaria também de perguntar, de um ponto de vista mais geral, como é que avalia, no fundo, a situação atual do INEM, se está a melhorar ou não, relativamente àquilo que gerou também greves constantes que foram convocadas e estas situações que levaram a várias mortes. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Mário Cunha para uma resposta final. Tem a palavra. Ora, a ver se apanhei tudo. Em relação ao Sr. Deputado Pimentel, sim, fica claro, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, inclusive até o próprio comunicado, quando tivemos conhecimento da própria situação, para ajudar a resolver. Aliás, toda a documentação que nos foi solicitada pela parte da IGAS foi fornecida.
Portanto, estamos completamente à vontade em relação a essa situação, sabendo que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Em relação à senhora deputada do Chega, falou-me da questão, da questão do número de trabalhadores, se eram não se importa, a ver se eu apanhei tudo. Senhora deputada, liga o microfone, por favor, só para... O que fiz-lhe a pergunta foi se, no dia da greve, conseguia ter alguma ideia do número de pessoas que aderiram à greve, no sentido de tentar traduzir isso no número e perceber se os efetivos que lá estavam foram efetivamente decorrentes de adesão à greve ou se é uma situação estrutural e os números não foram alterados para além do que é normal. Obrigada, senhora deputada. Não era possível, assim como, por exemplo, noutras, nós quando nos são pedidos, damos uma estimativa mais ou menos tendo em conta a informação que temos nos próprios locais de trabalho, mas em relação àquilo que foi a situação do INEM não tivemos qualquer feedback, qualquer situação em relação a essa situação. Fomos, sim, apanhados mais à frente sobre aquilo que tinha acontecido, mesmo depois nas greves seguintes, até pela própria frontalidade do Sr. Presidente do INEM em expor aquilo que aconteceu naquela greve e tentar resolver o problema nas seguintes. Portanto, não de forma alguma tínhamos forma de saber quantos trabalhadores tínhamos no INEM, até porque, assim, como referi há bocadinho, se fosse cumprida a questão da escala de serviço e se nos fosse fornecida, eu hoje estaria em condições de lhe poder dizer assim, sabia que tinha X trabalhadores, sabia quais eram os serviços que estavam a funcionar. Não sei. Posso lhe dizer em relação à questão das outras entidades, sim, porque fica definido, fica escrita, foi elaborada uma ata. No caso, com o INEM passou-se a mesma coisa, todo a posteriori, mas naqueles dias não foi possível. Obrigado. Em relação ao Sr. Deputado do Partido Socialista, posso lhe dizer que a questão da refundação do INEM, se me pergunta a mim, eu acho que não há forma, desculpem aquilo que eu vou dizer, eu acho que é fácil, atrás de uma secretária, com muita gente atrás de nós, pensar que estamos a fazer, e com toda a informação que temos, estamos a fazer bem. Não há forma de refundar o INEM se não forem envolvidos os trabalhadores, se não forem envolvidos os sindicatos, se não forem envolvidos tudo aquilo que são os grupos parlamentares. É o caso de dizer, se andarmos sozinhos, morremos sozinhos. No caso do INEM, as substituições têm sido sucessivas e não se vê melhoria. Portanto, acho que, na minha opinião, na opinião daquilo que é o nosso, neste caso, sindicalismo, não é a melhor forma. Portanto, não há saída, neste momento não vejo saída a esta situação se os trabalhadores e os sindicatos não forem envolvidos nesta situação. Não vejo. Em relação ao Sr. Deputado do LIVRE, eu acho que com esta pergunta também respondi àquilo que me perguntou. Portanto. Bem, muito obrigada pela disponibilidade e pelos esclarecimentos que prestou. Dou por finda esta audição, agradecendo uma vez mais em nome da Comissão a sua presença e recordo a todos, temos até dia 29 para receber as questões que pretendem enviar por escrito aos depoentes. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos.